Fala aí, galera! Na aula de hoje você vai aprender a fazer um software desktop profissional do zero. Então nós vamos pegar todas as aulas anteriores que a gente teve aqui e vai começar a praticar para montar esse software desktop. Por exemplo, os cadastros, o CRUD que a gente usou, e você vai aprender aqui a fazer o cadastro de clientes, fornecedores, produtos, vai ter a parte financeira, vai ter a parte de nota fiscal eletrônica, ou seja, é a base completa para que você venha viver de software. É a base completa para que você venha ganhar 30 dias em um. Então, com um software mais básico que esse, eu hoje recebo em apenas 2 horas de trabalho que eu levo para fazer uma instalação e dar um treinamento, eu recebo R$ 1.500. E é com essa base aqui mais completa que você vai aprender para você instalar no comércio perto da sua casa, em indústrias, lojas, atacados, mercados, ou seja, você vai conseguir atender muitas empresas, porque ele é completo, é profissional, exatamente por isso, porque ele consegue atender muitas empresas. Então vamos lá. E para a gente começar, eu venho aqui em File, New, Windows VCL Application. Por que eu vou usar essa opção aqui? Porque com esse software nós vamos trabalhar orientado exatamente para Windows. Então, por que eu uso para Windows essa parte aqui? Porque ele tem muito mais ferramentas, ele tem muito mais objetivo, não para multidispositivos, e sim para Windows. Então é específico para Windows, com mais ferramentas, mais comandos, com mais integrações para o ambiente de trabalho com Windows. Então com ele a gente consegue fazer muito trabalho dentro das empresas, seja lojas, atacados, tudo que seja voltado para Windows. A gente consegue fazer a integração de tudo que já tem lá dentro, ou de fazer toda uma implantação de tecnologia dentro de uma empresa. Então a gente consegue usar orientado para o Windows. Então, especificamente, bem simples para que você entenda, a nota fiscal eletrônica, nessa data que eu estou gravando esse vídeo, ela funciona muito bem aqui com essa parte de Windows. Então, é a mais estável no momento. Então, se está rodando bem, está funcionando bem com outras integrações dentro das empresas, que a maioria dos computadores nas empresas são Windows. Então, a gente vai fazer especificamente para Windows. Então eu seleciono aqui Windows. Então aqui os comandos de tudo que você já viu muda muito pouca coisa, porque você já está envolvido no ambiente aqui de trabalho que a gente já vem fazendo os vídeos aqui. O importante agora é você saber que nessa aula aqui, como você já está projetando um sistema que seja voltado para o comércio, para a indústria, para as lojas, com ele você vai conseguir atender praticamente muito mais que 90% das empresas aí fora. Então você vai conseguir colocar ele na loja, você vai conseguir colocar ele em atacados, em mercados, você vai conseguir usar ele em indústrias, então você vai conseguir avançar no seu comércio aí local, você vai conseguir expandir o seu negócio. Então, eu sempre digo aqui para o pessoal que vem me procurar, me perguntar alguma coisa sobre tecnologia, e eu sempre falo mesmo, sempre comece a trabalhar com aquilo que as pessoas já estão acostumadas. Por exemplo, o Windows. Hoje a gente sabe que a ferramenta mais usada para o desktop é o Windows. Então desenvolva já algo, comece por isso, pelo que o pessoal já está acostumado a usar. Então com essa integração aqui você vai ter um software desktop profissional, você vai conseguir usar em várias empresas, em vários negócios, e você vai conseguir dar um grande suporte para eles. E vai ser a grande base do seu trabalho. Então, eu sempre falo para vocês ter um software desktop, um site e um app. E aqui é esse o desktop, você só vai trabalhar com um software desktop. Foque somente num. Então, de todos os softwares que eu já trabalhei, eu tenho um que funciona muito bem e o que me dá mais retorno. Então, porque eu foquei mais em um. Então eu foco em vários, eu também tenho um foco prioritário num, mas eu também fico focando em vários outros ao mesmo tempo, em paralelo. E por que eu faço isso? Porque a gente sempre tem que estar atrás de novidades, a gente tem que estar sempre aumentando o nosso campo de trabalho. Além de você ganhar mais, você consegue colocar mais o seu negócio no piloto automático. E aqui nesse caso aqui, a gente vai usar para o desktop, então, que tenha
um software desktop profissional para que você venha usar e ter grandes lucros com ele. E com ele você vai conseguir instalar em várias lojas, mercados, atacados, aí, indústrias, e vai ter um bom retorno com ele. E você só vai trabalhar com ele, mais nada. É somente ele. Então a gente, como está começando do zero aqui, a gente colocou aqui para o Windows que a gente quer focar aqui com o Windows, que a gente já tem todas as ferramentas que precisa, se torna muito mais prático de desenvolver. A gente já tem muita coisa aqui na mão, é de fácil, simples integração, principalmente com o banco de dados de outras empresas. Muitas vezes a gente é chamado para desenvolver um software em paralelo com outro software que já está rodando lá na empresa, mas você chega lá com um novo software e muitas vezes você precisa integrar o seu software com o software deles. E com essa parte é muito mais simples de trabalhar. Então a gente vai começar aqui primeiro pelo quê? A gente vai trabalhar um pouquinho aonde? No design dele. Isso mesmo, a gente vai trabalhar um pouquinho. A gente já falou aqui nos vídeos dos canais, nas aulas, sobre essa parte aí de design, de layout. Então é muito importante você aprender, certo? E se você não sabe ainda aqui sobre essa parte aí, sobre eu vou falar sobre ícones, eu vou deixar aqui um vídeo na descrição aqui e num card desse vídeo aqui que eu falei sobre essa parte de ícones. Então aqui você tem um pacotão aqui de quase 65 mil ícones e você vai aprender a trabalhar com layout profissional. É muito importante você ver esse vídeo também. Como você chegou até aqui nesse vídeo, você já vai conseguir fazer muita coisa daqui que eu vou ensinar. Então, eu estou colocando esse vídeo porque eu tenho a ideia que você já viu vídeos anteriores do canal, mas se você não viu vídeos anteriores do canal ou aulas anteriores, é importante que você reveja. Para quê? Para que você aprenda a desenvolver essa parte aqui, que ela é mais avançada. E por ela ser mais avançada, você vai ter um retorno maior. Então, para a gente trabalhar aí, a gente vai colocar os ícones. E os ícones que eu baixei são esses daqui. A gente vai trabalhar com esses ícones. Você consegue baixar ele por aqui. Então, veja o vídeo aquele para baixar esse pacotão de ícones. Você escreva, depois que você instala ele, icons 8. Coloque isso no Google também, lá que você vai ser direcionado direto para a página. Ele vem aqui, abre esse ícone aqui, você dá 2 cliques e aí ele já mostra para você os pacotes de ícones aqui que vai abrir. Por isso que é importante você, se não viu esse vídeo, entre no card ali ou no link abaixo para ver esse vídeo aqui para baixar os ícones. Então aqui tem ícones do Windows 10, Windows 8, eu peguei muitos aqui desse projeto para Windows 8. Então são esses aqui. Então você usa também uma outra ferramentinha de edição, vou fechar aqui. Outra ferramenta de edição, eles chegaram aqui, eu baixei eles dessa maneira, mas eu editei eles, tá? Então você usa uma ferramenta aqui, pode ser essa aqui para Paint do Windows, você pode usar também para editar, outras ferramentas do Windows para edição, outras ferramentas aqui de edição. Então eu peguei, editei eles um pouquinho para deixar com uma cara mais do software, certo? Tudo bem, então aqui a gente vai trabalhar com a parte do layout. Nessa parte do layout, a gente já vai fazer algumas modificações. Eu clico aqui nele e eu quero tirar esses botões aqui, ó, de minimizar, maximizar, fechar, porque eu quero fazer da minha maneira. Eu quero fazer meus próprios botões. Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar aqui, ó. Eu venho aqui e eu venho nas minhas opções aqui em propriedades, clico aqui na minha janela, venho nas propriedades e seleciono aqui, ó, border style, eu seleciono single ou none, né? Vou colocar none aqui não, de 100 bordas. Aqui eu venho embaixo aqui, ó, Windows State. Aqui eu posso deixar assim mesmo, mas se você querer tem a opção de deixar maximizado, mas eu vou deixar normal. Importante que aqui no onCreate, o que eu vou fazer? Olha só, tá vendo aqui a minha janela? Eu escrevo aqui, ó, client, e aqui, ó, tem um height width. O que acontece? Nesses tamanhos aqui são as medidas. Então, aqui o que a gente está fazendo, ó? Aqui é a altura, vou colocar 100, ó, aqui é 100, vou colocar 200, 300, aqui é a altura. E aqui é a largura, vou colocar 500, 200, 100, ó, tá diminuindo. Então, pra gente, eu vou aumentar um pouquinho aqui, pra gente ter
um ambiente melhor de trabalho, o que eu vou fazer? Ó, perceba que está aqui o tamanho, tá? O que a gente vai fazer? No onCreate dele, eu venho aqui com ele selecionado em eventos. O onCreate eu faço assim, ó. Procura aqui o onCreate. Aqui o onCreate. Ou digito aqui, ó. Create. Aí ele já traz para mim. Dou 2 cliques aqui. E eu vou pegar a medida que está do monitor de quem está abrindo. Então, o monitor que abrir, ele vai se ajustar exatamente como quem abrir. Então, tem telas aí enormes, tem telas pequenas. Então, ele vai se adaptar pelas telas que estiver ok. Como é que eu faço? Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai salvar o nosso projeto. Seguro Ctrl Shift S. Então, eu vou lá na minha pasta que eu salvo meus projetos. C, Márcio, PNP. Que eu vou criar... Vamos ver aqui os fontes que a gente tem para deixar organizado. Ó, 18. Próximo aqui. Então, eu venho aqui. Deixa eu criar uma nova pasta aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Nova pasta. E coloco 0018. Desktop Pro. Ou seja, Desktop Professional. Então, vamos dar Enter, Enter. Esse U aqui, eu sempre falo para vocês salvar como U main, porque é o nosso form principal. Vou salvar. E aqui eu vou colocar o mesmo nome do projeto. Depois você cria lá um projeto, um nome seu, que nem... Eu tenho vários softwares, cada um tem um nome ali diferente. Então você cria um projeto, um software, dá um nome para esse software e aqui você vai colocar o nome desse software. Então nesse caso aqui é o Desktop Pro, o nome desse nosso software. Então, maravilha. A gente salvou. Vou clicar aqui de novo, escrevo o name aqui nas propriedades e vou escrever frm main, ou seja, form principal. Vou salvar. Então, aqui no form principal, eu já quero mudar a cor dele. Vem, escrevo color. Aqui, ó, color, que já trouxe tudo que vem color. Então, eu coloco aqui, ó, seleciono o quê? Vou colocar background. Deixa preto, tá? Vou deixar o fundo escuro. Você escolhe a cor opcional, mas sempre escolha uma cor voltada para o escuro. Por quê? Porque a gente conversou muito isso aí, agora está muito essa parte da tela aqui do ambiente do modo noturno. Por quê? Porque ele dá um descanso melhor na visualização. Quem está usando o seu software, ele tem que ter um descanso melhor, ele tem que ser agradável, não pode cansar. E a cor clara, ela cansa bastante, dá um cansaço mental muito grande. Então, estudos mostram isso aí, por isso que surgiu esse modo noturno. Também tem um vídeo aqui no canal falando sobre esse modo noturno, que é o mesmo do que a gente viu lá do pacotão de ícones. Muito bem, então agora aqui, o que a gente vai fazer? Com ele aberto aqui, tá? Eu venho aqui, seleciono minha janela, sempre selecionando o componente, sempre selecionando aquilo que a gente quer. Seleciono ele, venho em eventos e vou em onCreate. No onCreate eu vou colocar um comando para ele detectar o tamanho da nossa tela. Então ele vai fazer isso aí de forma automática, sem precisar maximizar ou minimizar. Agora a gente clica aqui em eventos. Certifique sempre se está selecionada a sua janela aqui. Eu selecionei a janela. Ou o componente, quando estiver trabalhando essa parte de propriedades e eventos do componente, clica aqui nele, no componente, e aí agora eu vou aqui em onCreate, dou 2 cliques. E agora aqui a gente vai colocar uma rotina para que ele identifique o tamanho da nossa janela, ou de quem estiver usando. Então eu coloco assim, ó, frm main, ou seja, esse nosso form principal, escrevo client, o quê? 8, 2 pontos igual, o que? Screen. Ctrl espaço para pegar o comando aqui, para dar a opção, ponto, o mesmo nome, 8. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando aqui o tamanho, o screen é o tamanho do monitor, do dispositivo que está abrindo. Ou seja, aqui, então você vem aqui, ó, você clica aqui, vem em propriedades, escreva client aqui, ó, esse aqui eu vou colocar 100, ó, é a altura dele, certo? E aqui, o que? Ó, 200 é a largura. Tudo bem, então altura e largura. Então, a altura a gente colocou. Então, sempre escreva aqui, ó, para saber que altura, e eu vou copiar isso aqui tudo, Ctrl C, Ctrl V e escrever largura agora. Isso aqui é um comentário, para barra é comentário. Então, a gente vem aqui, ó, e aqui a gente vai trocar.
que é o nosso ícone. Aqui e aqui. Muito bem. Então, vou colocar aqui, ó, só para deixar alinhados os dois pontos. Vou salvar, clicar em F9 e olha só o que acontece. Ó, ficou toda a tela preta. A tela está escura, está tudo escuro. Por que que aconteceu isso aqui? Porque ele colocou preto sobre toda a tela. Tem uma tela escura, que foi a cor que a gente definiu, de background. A gente colocou ela no tamanho do monitor. Vou dar um Alt F4 para fechar. O que que eu quero fazer agora? Eu quero descontar o tamanho da minha barra aqui, ó. Como é que eu faço isso? Tem várias maneiras da gente fazer, mas eu vou colocar aqui por medida para você entender. Então, aqui a largura menos 40. Em média, eu uso isso para pegar ali o tamanho, porque ele fica um pouquinho abaixo. Ó, que legal. Já aparece agora aqui a minha barra, certo? Muito bem, então aqui está a nossa janela para a gente trabalhar. O que agora a gente vai trabalhar são o quê? Os ícones. E de que maneira que eu quero fazer isso? Eu quero simplesmente colocar um menu lateral aqui. Mas eu quero colocar aquele menu na lateral que fica os ícones aqui e eu coloco o mouse em cima e expande o menu com a descrição do menu, dos botões, tá? Assim como existem várias formas de fazer, eu vou colocar aqui uma para que você aprenda a você mesmo fazer isso do zero, tá? Tem outras maneiras mais práticas aqui, mas até pelo modo aqui de você escolher o ambiente aqui dele aqui pelo Windows, você já consegue configurar ele. Mas eu vou colocar algo aqui que ele fica universal e você consegue usar de uma forma bem prática e vai aprender a fazer esse menu lateral você mesmo. Então, como é que a gente vai fazer isso? Para isso, a gente vai usar um componente chamado Panel. Então, eu venho aqui em Palette, escrevo Panel, e aí dou um clique nele, dou um clique aqui na minha tela. E aí eu venho, tiro uma propriedade aqui dele, ó, Bevel Alter, e eu clico em None. Olha só, ele tem ao redor dele aqui, que é uma linha. E o que acontece? Ele vai tirar essa linha aqui no não, ó, para deixar sem essa linha. Então eu venho agora aqui no align dele, vou colocar onde? À esquerda. Vou colocar aqui, olha aí, tá aí. Tudo bem, então eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar os ícones aqui e ele vai aparecer escrito para mim o que eu quero aqui, o menu, né? Então como é que a gente vai fazer isso aí? Primeiro a gente começa pegando um componente chamado que? O Speed Button. Clicou aqui nele, clicou aqui em cima do meu panel. Sempre cuida aqui na estrutura se ele está fazendo certinho. Ó. Vem a minha janela, depois o panel e depois o botão. O botão dentro do panel, o panel na minha janela. Então agora eu quero alinhar ele bem na parte de cima, esse primeiro botão. Então venho aqui em Align, né, e coloco aqui em cima. Ó. E ele alinhou lá em cima. Vou aumentar um pouquinho ele. E a gente vai vendo qual é o melhor tamanho que vai se enquadrando na nossa escrita, no nosso ícone do componente. Então esse tamanho depende do botão, o tamanho depende do ícone, depende da escrita. Esse menu também, a barra do menu aqui vai depender sobre isso. Então o que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai colocar aqui uma propriedade dele. Você escreve aqui, ó, flat, e deixa true. Olha só, ficou invisível. E ele dá um formato bem legal, quer ver? Eu vou dar um F9 e olha só como é que ele fica. Tá, ele tá lá em cima. Como tá tudo escuro, não consegue ver. Mas eu coloco e aparece bem fraquinho lá em cima um azul. É o meu botão. Ó. E quando eu clico, ele muda. Então não aparece nada, mas vai aparecer o ícone e a escrita. Eu coloco o cursor em cima, ele vai para aqui como se tivesse o mouse em cima. Né? Ele muda a cor. Quando eu clico, ele muda a cor de novo. Então dá um efeito bem legal. Para isso a gente vai fazer agora o que? Vai importar o nosso ícone. Então já tem os ícones separados ali. Você usa ali aquela ferramenta para baixar os seus ícones. Escolha os ícones pelos menus que você quer. Então aqui a gente vai usar o que? Né? A gente tem que entender que esse software aqui ele vai ser universal. Para quem que é universal aqui? Para muitas empresas usar. Ele vai ser a base para que muitas empresas usem. Então, primeiro a gente tem que entender que essas empresas elas vão usar algumas ferramentas principais. Então, seja na loja, seja em atacados, mercados, indústrias, o que for perto da sua casa, para que seja um negócio, o que vai ter para atender? O que eles vão fazer de cadastro? Então, a gente volta lá para a nossa aula do que? Do CRUD. E o que
que é o CRUD? Né? São os cadastros. Então, vai fazer o quê? Vai criar um cadastro, vai ler o cadastro, vai fazer a atualização do cadastro e vai deletar o cadastro. Isso é o CRUD. Então, a gente vai fazer isso aí para os menus. E o que a gente vai usar aqui? Para quem? Para quem que a gente vai fazer isso aí? Então, a gente vai fazer no cadastro de quem? De clientes, fornecedores, produtos. A gente vai ter também o financeiro, vai ter a parte de nota fiscal eletrônica. Então, tudo isso vai usar o quê? O nosso CRUD. Então, aqui, inicialmente, a gente vai usar quem? Os clientes. Vamos colocar aqui, primeiro botão aqui, vamos usar quem? Os clientes, tá? Então, isso, não importa o sistema que você usar, seja para loja, atacado, mercado, indústrias, várias empresas vão usar cadastro de clientes, fornecedores, produtos, vão usar parte de nota fiscal eletrônica, por isso que eu chamo ele de sistema universal. Então, com um sisteminha básico aí que você tem, você já consegue ganhar bem, instalando em vários lugares, empresas que já estão instalando, ainda mais com software atualizado que nem esse aqui. E olha só, então agora nós vamos fazer de clientes. Aí você vem aqui, clica no botão, sempre ver se ele está selecionado, porque aí vai ser as propriedades do componente que você está selecionando, assim como os eventos. O que eu vou fazer agora? Né? Eu venho aqui e escrevo assim, ó. Vou escrever GL de quê? Aqui o nosso glyph. O que vai ser? Vai ser a nossa imagem. Nós vamos importar. Eu venho nos 3 pontos aqui e clico em Load, tá? Mas antes disso aí, eu quero fazer o seguinte aqui, ó. Quero copiar aqui minha pasta de ícones. Vou dar um Ctrl C aqui. Vou minimizar. E vou abrir a minha pasta lá no cmarcio, PNP. E aqui no que a gente está trabalhando é o 18. Vou dar um Ctrl V aqui que eu copiei. Aqui vai ser IMG, que são as imagens. Todas as minhas imagens vão estar aqui. E vou colocar o que? Ícones. Meus ícones vão estar salvos dentro dessa pasta. Então, só estou organizando os projetos aqui. Clico seguro e arrasto para dentro. E aqui eu vou copiar. Ou posso copiar e já colocar direto aqui. Ou venho aqui, ó, em imagem que já está aqui, ícones, e vou selecionar os meus clientes. Então, eu coloquei aqui, ó. Esse aqui é meu ícone de clientes. Vou dar um OK. Maravilha, muito bem. Olha só, tá aqui ele, tá? Então, para ficar legal, vou dar uma aumentadinha aqui nele. Para você aumentar pixel a pixel, você segura Shift e vai colocando para baixo. Aí ele vai aumentando, olha só, pixel a pixel. Então, aqui já está um tamanho legal, ó. Uma outra coisa que a gente precisa fazer agora é o que? Trabalhar com a parte de margens. A gente clica aqui, margem. Olha, tá tudo 3. Vamos colocar 5 para cada um. Tudo bem, perceba que ele não deu a margem, porque aqui, ó, alinhar conforme as margens, eu dou um true aqui, ó. Ó, agora ele alinhou, certo? Então está aqui os clientes. Então, uma outra coisa que eu devo fazer é o seguinte, tá percebendo aqui que tá tudo escuro? Está escuro, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar para que tenha uma diferença que o usuário perceba que tem um menu aqui. Então, você clica nele aqui e você faz o seguinte, escreve color. E aí você coloca aqui a mesma cor que está lá, ó, CL Background. Aí dá 2 cliques para quê? Vem aqui em definir cores personalizadas e aumenta aqui um pouquinho, ó. Ó, vamos colocar essa aqui, ó. 14 ou 15. Ó. Vou deixar assim, um pouquinho mais claro. O que acontece? Ó, ficou um pouquinho mais claro, por quê? Porque a gente consegue definir que tem algo a mais aqui, que é o menu, certo? Então a gente faz essa diferenciação de cores. Clico aqui nele de novo, venho aqui em propriedades, escrevo name. No name aqui é o panel, então eu escrevo aqui, ó, panel menu, só para a gente saber que é o panel menu. Vou salvar ele, tá? Clico no meu botão, escrevo aqui, ó, caption, que o caption é semelhante lá no multi-device ao nosso text. Então a gente vai colocar um texto nele. A gente vai colocar aqui o quê? Clientes. Mas olha só, não ficou a cor legal, porque está escuro. Então a gente escreve aqui o quê? Fonte. Para a gente ir lá nas nossas fontes. Olha só, dou 2 cliques aqui. Ou clico uma vez só aqui nos 3 pontinhos. Vou deixar negrito, 18. Vou colocar uma cor cinza aqui, ó. Vamos ver como que fica. Ok, ó. Ficou legal. Então a gente está dando vida ao nosso projeto, certo? Então aqui, clico no meu panel de novo. Venho aqui no caption dele e vou tirar para que não apareça aqui, ó. Vou tirar o que está escrito para não aparecer nada escrito, certo? Então a gente vem aqui na propriedade, é a altura, tá? Vou aqui na largura, na width, ó. Vou colocar maior um pouco, 200, ó. Está 200 aqui o tamanho dele.
posso salvar, clicar no F9 aqui para a gente compilar, para ver esse projeto como é que está ficando. Olha só que legal, já está dando outra cara aqui para os nossos botões. Ó. Olha que show. Tudo bem, ó. Quando eu clico, ele muda a cor aqui, certo? O que eu quero fazer? Um movimento aqui. Eu quero esconder ele quando aparece aqui, ó. Então, quando eu entrar aqui no meu formulário, eu quero que ele esconda. E quando eu entro aqui nele, quando eu chegar aqui perto, ele vai aparecer expandido. Então, eu quero que ele faça isso automático. Quando eu entrar aqui, eu quero que ele aumente. Quando eu sair, eu quero que ele minimize. Como que a gente faz isso? Vou clicar em Alt, segurar Alt e apertar F4 para fechar essa janela, porque eu não fiz um botãozinho de fechar ainda. E aqui a gente vai ficar bem legal essa parte. A gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma procedure. Nos vídeos passados eu já ensinei você a fazer procedures. Então o que é a procedure? A gente vai fazer um procedimento. Aqui no Private eu vou escrever o quê? Então eu vou fazer uma rotina para que sempre quando eu chame ela, algo aconteça. Então eu prefiro fazer essa procedure porque em vez de ter que ficar copiando esse comando, eu posso copiar só o comando ao invés de ter que escrever várias linhas. Então eu faço aqui, ó. Eu vou escrever ajusta. Primeiro eu declaro que é uma procedure. Ajusta menu. Abre e fecha parênteses, 2 pontos. Aqui no meio, o que eu vou escrever entre parênteses? VV-tipo. Esse VV-tipo vai ser o que eu estiver chamando, do tipo string. Ou seja, um texto, vai vir um texto aqui no meio. E o que eu faço? Seguro Ctrl, Shift e C para criar. Agora eu vou criar aqui dentro essa minha rotina. E o que eu vou fazer agora? Olha só. Eu quero sempre chamar ela para diminuir ou aumentar, certo? Então, olha só, pensa na lógica. Sempre quando o mouse estiver aqui, quando ele entrar, ele vai estar diminuído, né? Ele vai estar minimizado aqui, vai estar menor. Quando ele estiver menor, eu colocar o meu mouse, ele vai aumentar para 200, que ficou um tamanho bom. E para ele retrair, qual é que é o tamanho bom que fica? Vamos retrair para a gente ver qual é que é o width. Vamos ver se 50 está bom. Só que a gente tem que tirar aqui do nosso botão, nós vamos apagar aqui, ó. Então estou fazendo um passo a passo bem tranquilo para que você venha aprender. Ó, perceba que cortou. Cortou aqui, ó. Então vamos de novo, width. Vou colocar aqui, ó. Selecione a nossa barra, não é o botão, é a barra. Width, ó, tá 50. Então eu vou colocar 60. Ó, já apareceu 65. Ó, deu uma margem melhor. Vamos deixar 65, certo? E esse 65, então quando tiver 65, o que vai acontecer? Ele vai aumentar, certo? Eu tirei, perceba que eu tirei aqui o caption dele, não tem mais cliente. Vou aumentar para você ver, ó. Não tem, eu tirei. Vou aumentar ele aqui. Eu quero que ele faça isso aqui, ó. Vamos de volta. Eu tirei o caption. Então, é o width. Aqui, ó. Vou deixar 65. Fica uma margem legal, fica melhor assim. Então tá aqui o nosso menu aqui, o primeiro. Então quando o mouse chegar aqui e estiver 65, ele vai para 200. E quando ele tiver no 200 aqui, que ele sair fora, que ele vier aqui para o nosso form principal, ele vai para 65. Então é alternar de 65 para 200. Mas eu quero uma outra coisa também. Eu quero que ele me mostre esse efeito de aumentar e esse efeito de diminuir. Então são duas coisas que eu quero fazer. Você viu que lá no FireMonkey lá que a gente estava usando multidispositivos, ele faz isso só numa propriedade ali que você coloca um float animation, ele já faz. Mas aqui não. Então você vai aprender a fazer esse passo a passo aqui. Tá? Nós vamos usar um componente para poder fazer isso. Então esse ajusta menu, o que vai ter nele? Olha só a lógica que a gente vai colocar aqui nele. Então if panel, como é que é o nome do nosso panel? Ctrl espaço, menu. Ponto. Width igual 200 and, ou seja, eu estou dando uma condição para ele. Se a nossa largura for 200 e o VV tipo que nós criamos ali, ó, VV tipo, ó, ele não está chamando. Por quê? Eu tenho que separar isso aqui por parênteses,
porque eu quero dizer que essa condição aqui é referente a isso e depois separado por end tem outra condição. Ó, VV tipo já apareceu agora, Ctrl espaço, aí eu dou um igual. For igual a diminuir, então, sempre quando eu chamar esse ajusta menu, eu vou escrever aqui no meio, diminuir, certo? Eu vou diminuir, ou seja, eu chamo esse ajusta menu com a escrita diminuir quando eu quero diminuir. E depois eu coloco ajusta menu, entre parênteses, aumentar quando eu quero aumentar. Vou fechar aqui meu parênteses e agora isso que eu estou fazendo aqui é referente a isso aqui, ó, certo? Então, quando estiver grande, ó, ele está em 200, então está o grande. E eu quero diminuir. Então, ele vai executar algo aqui embaixo. Mas eu também já quero colocar, vou abrir mais um parênteses, que eu também quero colocar o de aumentar. Vou colocar um OR, ou seja, essas são as condições daqui, end e end. Se for 200 e é para diminuir, então vai executar isso aqui. Por que eu estou fazendo isso aqui? Porque a gente vai usar no componente do mouse. Então a gente vai usar os eventos do componente do mouse, porque o mouse mexe a todo momento, a gente está toda hora usando o mouse. Mas a gente só vai executar isso aqui quando o tamanho for 200 e quando for a chamada para diminuir. Só quando tiver essa chamada aqui, essas condições de tamanho 200 e quando for para diminuir. Senão, o mouse pode mexer tranquilo que não vai alterar aqui, e não vai entrar nessa linha de baixo. Então só vai entrar se tiver essas condições. Somente vai mexer, somente vai alterar o tamanho desse nosso menu quando a gente dizer para ele que é para aumentar, quando a gente chamar o diminuir e somente quando a gente chamar o aumentar. Então aqui eu vou criar a condição deles dois. Então abro nos nossos parênteses e dentro dele, ó, vou colocar a mesma coisa. O que eu fiz? A mesma coisa que aqui, ó. Aqui, ó, eu vou colocar uma condição aqui dentro e outra condição aqui dentro, certo? E a condição que a gente vai colocar é a seguinte. A gente vai dizer a mesma coisa, olha só. Se o nosso panel menu.width, nossa largura, é igual a 65, end, a chamada for vvTipo, que é a chamada, for igual a aumentar, o que vai acontecer? Vou colocar um begin end. Vai acontecer algo, certo? Vai acontecer algo. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai usar um outro componente que é o timer, porque eu quero que esse menu, quando eu clicar, ele não simplesmente abra e fecha, certo? Eu vou colocar aqui para você ver como é que vai ficar. Vou salvar aqui. Então, o que eu vou fazer? Então, quando for... Então, olha só o que eu vou fazer aqui para depois você ver a diferença que vai ficar. Ó, se for diminuir, se a chamada é para diminuir, o que nós vamos fazer? Nossa largura vai receber 65. Caso contrário, a gente vai usar um else, que é caso contrário. Vai receber o quê? 200. Então, eu vou deixar assim, simplesmente assim, só para ver como fica. Eu só quero que você perceba. Então, a gente vai usar o quê? Esse ajusta menu aqui, ó, a gente vai copiar ele e a gente vai usar nas propriedades do nosso aqui do formulário. Então, a gente clica aqui em eventos. Eu cliquei aqui no nosso formulário, na nossa janela. Olha só, na estrutura está ela selecionada. Cliquei aqui nele e eu desço um pouquinho. E aqui, eu vou aqui, ó, no on mouse move, ou seja, no movimento do mouse. E ele vai verificar o seguinte, ó. If frm, if é o menu, né? If panel menu ponto width, a largura, igual. Então, se for igual a 200, ele vai diminuir. Nem precisaria aquele menu lá, né? Não precisaria. Mas olha só, a gente poderia fazer direto. Mas como a gente já fez aqui, porque depois a gente vai usar para outra rotina. Então, se ele está grande, o que o nosso form aqui vai comparar, a nossa janela? Ele vai comparar se esse nosso menu está grande. Se ele estiver grande, é para ele diminuir. Só isso que ele vai comparar. Então, eu vou colocar aqui, ó, diminuir. Quando eu colocar diminuir, ó, vou colocar essa procedure.
Vou segurar Ctrl, apertar nela para entrar nela. Então ele vai perguntar, é 200 e está diminuir? Então, se for 200, quando o mouse mexer aqui e for 200 e estiver para diminuir, o que ele vai fazer? Ele vai aqui, ó, diminuir, ele vai para 65. Caso contrário, ele vai para 200, certo? Muito bem. Então aqui está o diminuir. Então vou copiar isso aqui e vou colocar o outro aqui, ó, no On Enter, no On Mouse Enter. Dou 2 cliques aqui e Ctrl V. E aqui é aumentar. Quando o mouse chegar ali, ele vai aumentar. Márcio, existem outras maneiras de fazer isso? Sim, existem várias, mas eu quero que você aprenda como fazer isso aqui na mão, que é muito legal, que depois você usa para todos os seus projetos. Então, aqui ele vai estar aumentar. E aqui ele entra aqui, ó. Ou, ó, ele não é isso aqui, então, ou. Ele vai entrar no ou. Se for 65, qual é o tamanho que está aqui? É 65. E for o quê? Aumentar. Então, ele vai, ó, é tipo diminuir? Não. Então, não, ele cai para cá, ó. Então, ele cai para o else. E ele vai fazer ficar 200. Então, por que a gente faz isso aqui para aumentar e diminuir e 65? Ele está comparando o tamanho e se é para aumentar. Então, a gente usa essas condições por quê? Porque lembre-se que a gente está usando os movimentos do mouse. Então, vai movimentar o mouse aqui quando ele estiver grande. Então, se ele estiver grande em 200, que já movimentou e já abriu, igual movimentando, ele não precisa abrir de novo. Ele não precisa executar a rotina de novo porque ele já executou. Então, não precisa ficar comparando e abrindo de novo. Senão vai ficar abrindo toda hora mesmo com o mouse mexendo. Clicar em F9, vamos ver o que acontece agora. Então, a gente está aqui mexendo com o mouse tranquilo. Vou entrar aqui nele. Entrei, ó, aumentou. Maravilha, funcionou. Agora eu vou sair. Diminuiu. Entra, diminui. Entra, aumenta. Sai, diminui. Entra, aumenta, sai, diminui. Ó, está funcionando muito bem. Mas perceba que ele aumenta e diminui e eu quero que ele faça isso aos poucos, que ao entrar ele vai aumentando aos poucos, ao sair diminua aos poucos. Como que a gente faz isso? Então, a gente pode diminuir um pouquinho aqui. Então vou dar um Alt F4 aqui para fechar. Vou colocar 60 aqui, ó. 55, 58, 60 mesmo. 60 tá legal. Então vou colocar aqui, ó, 60. Agora aqui, o que eu quero fazer? Para fazer isso aos poucos, eu vou usar um componente chamado timer. Então venho aqui, escrevo timer, clico aqui e clico aqui. E agora, com esse componente timer, eu vou dizer para ele o que eu quero fazer, em qual tempo eu quero fazer para aumentar e diminuir. E aqui eu vou colocar o nome dele de timer, ajusta, menu, para ajustar o nosso menu. Ou ajustar menu, né? Ajustar menu. Salvar. Então, o que eu quero fazer aqui? Ó? Eu quero usar, para mim saber dentro dele, porque eu vou trabalhar dentro dele, para mim saber dentro dele se é para aumentar ou diminuir, eu vou criar uma variável. Então, venho aqui em var, escrevo vv, ajustar menu, do tipo string. E aí, esse ajusta menu, quando for para aumentar ou diminuir, ele vai dar 2 pontos igual e vai receber o vv tipo que eu quero. VV tipo que eu quero. Então, o que eu quero? Né? Vai ser o que eu chamar aonde? Aqui embaixo. Se eu quero diminuir, ele vai colocar aqui essa string diminuir, que ele vai receber aqui e vai jogar para cá. E eu quero fazer o quê? Eu quero habilitar esse meu componente timer. O componente timer, ele é usado para sempre executar intervalos de tempo. Então, ou seja, de tempo em tempo ele vai executar. Aqui, do jeito que ele está com um intervalo de 1000. Esse 1000 significa 1 segundo. Então, tudo que você der 2 cliques aqui dentro dele, escrever de comando, ele vai executar de 1 em 1 segundo, sempre quando estiver habilitado. Então, o que a gente vai deixar falso, para ele não habilitar nada, sempre por padrão a gente deixa falso quando inicia ele, para já não abrir a aplicação com true nele, porque aí ele vai ficar sempre
habilitado, sempre funcionando. Então a gente só vai executar ele quando a gente querer. Então o que eu faço? Copio o nome dele, Ctrl C, vou dar um F12 para entrar no meu código aqui, e a gente vem aqui na nossa procedure. O que vai acontecer? Sempre quando o ajusta menu aqui que for chamado, vou dar um Ctrl V, .enable, recebe true. E aqui, esse timer ajusta menu, ele vai habilitar esse timer ajusta menu. Com ele habilitado, o que vai acontecer? Ele vai executar o que estiver dentro dele. E quem vai nos ajudar vai ser essa variável aqui, ó. Eu vou copiar ela, vou dar um F12, vou dar 2 cliques aqui no nosso timer e venho aqui, ó, if, vou dar uma condição, if, se VV ajustar menu é igual ao que? Diminuir, o que vai acontecer quando diminuir? Begin, end. Vai acontecer que eu vou dar uma outra condição, if, vou comparar isso aqui também para que não fique sempre quando diminuir, sempre tiver a variável, a última variável diminuir e qualquer tamanho lá que ele estiver executando, ele não vai executar. Então, o que eu quero fazer? Panel, menu, ponto. A largura maior que... Qual foi o número que a gente colocou aqui? Foi 60, né? 60. O que vai acontecer? Begin, end. O que eu quero fazer? Sempre quando for diminuir, estiver selecionado para diminuir, e ele for maior que 60, o que ele vai fazer? Então, ele é 200, tá? Então, ele vai fazer um cálculo. Eu copiei aqui. Esse nossa largura vai receber, ele é 200, vai receber 200, ó, largura. O que vai funcionar aqui, ó? Largura vai receber, 2 pontos igual, recebe. Recebe na largura, o panel largura, menos o quê? A gente pode colocar 5, para a gente ver como é que vai ficar. De 5 em 5 pixels diminuir. Então, ele vai fazer o seguinte, se ele for maior que 60, a largura vai receber a largura atual, que seja 200 menos 5, vai ficar 195. No próximo que ele vir aqui, ele vai ser 195 menos 5. Vai ficar o que aqui? 190. No próximo, ele é 190, vai receber 190 menos 5, vai para 185. Agora ele vale 185. Então ele vai fazendo isso aí. Ele vai fazendo até quando for maior que 60. Quando for igual a 60, o que vai acontecer? Aí eu venho, tiro esse ponto e vírgula e coloco um else aqui. Sempre antes de else não pode ter ponto e vírgula. Coloco begin e end. E o que eu vou escrever? Vou tirar aqui que eu errei. O que eu vou escrever? Eu vou escrever simplesmente que o timer não precisa executar mais. Porque o timer ele está executando esse ajusta menu, ponto enable, recebe false. Porque o timer ele vai ficar executando esse timer aqui, ó. Ele vai ficar executando de 1 em 1 segundo, ó. Em 1 em 1 segundo, em 1 em 1 segundo ele vai fazendo essa rotina aqui. Mas quando ela for igual a 60, porque ele vai diminuir até ficar 60, é para isso essa rotina serve para isso. Ele vai diminuir até ficar 60, quando chegar no 60, ele vai desabilitar aqui. Certo? Ele vai desabilitar e chegou no 60, ele minimizou o que a gente queria. Certo? Mas a gente tem a questão do aumentar. E para aumentar, como é que a gente vai fazer? A gente vem aqui, dá um else, e a gente vai copiar aqui, Ctrl C e Ctrl V. E se for aumentar? Nem precisa isso aqui, ó, porque ele só tem 2, é o diminuir ou aumentar. Se não é diminuir, é aumentar, então não precisa. Então aqui, o que a gente vai colocar? Então imagina que ele está em 60 e eu quero chegar no 200. Então eu tenho que tirar aqui. Enquanto, ó, se panel menu ele é o que? Menor que 200, o que vai acontecer? Vou salvar aqui. Se ele for menor que 200, o panel menu vai fazer o que? Menu largura, receber menu largura mais 5. Então agora ele está aumentando. Então ele é 60, por isso que ele veio aqui, porque ele está no 60 e a gente quer aumentar. Então aumentar, ele vai receber o que ele tem, que é 60, tá? Vai receber o 60, aqui ele está 60, a largura vai receber aqui com 2 pontos igual, ele recebe a largura,
que está agora, que é 60 mais 5. Então, ele vai crescer mais 5. E aqui vai virar o quê? Vai receber 65. Ele recebe esse cálculo aqui. Então, ele vai fazendo isso aí. Quando for igual a 200, o que ele vai fazer? Vai desabilitar e vai parar de fazer o que a gente queria. Vamos clicar em F9, vamos ver o que está acontecendo até agora. Porque a gente já vê se está acontecendo algum erro para corrigir. Então, eu venho aqui com o mouse. Ó, não aconteceu nada. Mas aconteceu sim, só que está acontecendo de 1 em 1 segundo aquele comando que a gente deu. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. De 1 em 1 segundo ele está crescendo. É muito pouco. Então você vai diminuindo ele. Vou dar um F12, onde é que a gente altera? Aqui no intervalo dele. Eu vou colocar 10 milésimos de segundo. Vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Então está em 1 segundo. Vou colocar 10 milésimos de segundo. Ó. Vou entrar aqui. Aumento. Ó, agora já está legal. Agora já ficou bem legal. Olha só. Ele já está aumentando e diminuindo de uma maneira boa. Com 10 milésimos de segundo já ficou muito melhor. Olha só. Muito melhor mesmo. Ficou muito bom. Ó, já dá para a gente perceber aqui, ó, mais suave ao abrir e fechar. Mas agora o que eu quero é que quando entrar aqui já apareça para mim o que é esse ícone, porque eu não consigo saber. Quando ele está minimizado, tudo bem. Mas agora eu quero que apareça escrito aqui o cliente, que são clientes. Para a gente fazer isso, a gente dá 2 cliques aqui no nosso timer. E aqui, quando ele finalizar, que é ajustar o menu, que ele ajustou ali, que chegou aos 60, ou aqui depois quando chegar ao 200. Então aqui, ó, quando ele for maior igual aqui, ó, a 60, o que acontece? Aqui ele está diminuindo. Quando ele está diminuindo, o que eu quero fazer? Aqui eu quero que o meu botão, para isso a gente já vai colocar o nome do botão. Selecionamos o botão, escrevemos name e vamos colocar aqui, ó, BTN clientes. Ctrl C, copiar o nome, Ctrl V, ponto caption, 2 pontos igual, aspas simples, porque eu vou zerar, vou tirar o que está escrito lá. Então, eu vou copiar aqui e quando ele for o quê? Olha aqui, ó. Quando ele estiver para aumentar, quando ele for para aumentar, eu quero que escreva o quê? Clientes. Vou dar um salvar, vou clicar em F9 e vamos ver como vai estar se comportando agora. Então, não tem nada escrito porque está minimizado. Vou aumentar. Olha só, clientes. Vou sair. Olha só que legal. E é assim que a gente consegue montar e fazer os nossos menus personalizados. O interessante é quando você faz isso aqui, você consegue fazer depois para muitas outras atividades. Ele já fica pronto, depois você não precisa mais alterar. Olha só que legal começa a ficar o efeito. Então agora a gente vai criar os outros menus aqui que a gente tem. Para a gente criar é bem simples, eu clico aqui no F12. Eu vou simplesmente com o meu botão selecionado, Ctrl C, clico aqui, Ctrl V. Então, Ctrl C, Ctrl V. Vamos ver quantos menus aqui que eu tenho para criar. Então, eu tenho quem? São os clientes. Depois eu quero criar também os fornecedores. Então, o próximo é fornecedores. Depois vai ter produtos. E a gente vai ter as configurações e o botão de fechar. E agora nós vamos trazer aqueles ícones para cá. Então, a gente aqui vai ser... Escrevemos aqui, ó. Nosso glyph aqui. 3 pontos, load. Vamos selecionar o ícone do nosso aqui, ó. Fornecedor. Dá um OK. Aqui, vou colocar de novo GL. Aí, aqui nos 3 pontos. Load. Importante aqui lembrar que é na extensão bitmap. Ó, produtos. Ok. Agora os próximos vai ser na parte de baixo, que vai ser o fechar e as configurações. Então eu vou copiar aqui de novo, Ctrl C. O interessante é que depois que você configura pela fonte, os padrões, o tamanho do primeiro, depois é só copiar e colar e trocar o ícone. Ctrl C, aqui Ctrl V. Olha só como é simples. Então venho aqui, vou deixar aqui para baixo, que foi o último que eu fiz. E aqui eu vou escrever também GL, vou clicar nos 3 pontos aqui, load.
clicar aqui na configuração, settings, dá um OK. Agora copio ele também, Ctrl C, Ctrl V. E aqui vou colocar também, esse aqui vai ser o quê? O fechar. Aqui nos 3 pontinhos, load. E agora aqui, ó, close. Vou dar um OK. E aqui só que a gente vai alinhar eles lá para a parte de baixo. E aqui, ó, align ele está sobre o topo, vou colocar a parte de baixo e os settings também. Ó, configurações lá na parte de baixo. Perfeito. Aqui eu vou dar 2 cliques aqui nele. Aqui eu já vou escrever o name dele aqui, ó, btn close. Aqui vai ser o que? btn name btn config de configurações. Aqui name também btn, ó, está aqui o clientes porque ele pegou o nome errado lá. Eu copiei o nome errado lá, o componente errado e trabalhei em cima da alteração. Devia ser daquele outro componente. Então aqui é produtos. Aqui o name aqui, name btn fornecedores e aqui o name btn clientes. Vou salvar. Então agora aqui a gente já tem os botões configurados. Vamos voltar aqui para o nosso para colocar o nosso timer, colocar o nome dos outros. Então aqui eu vou copiar. Então você perceba quantos ícones tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então tem que ter 5. Colar mais 4. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. 1, 2, 3, 4, 5. Então o que a gente está zerando aqui? É clientes, fornecedores. Quem é outro aqui? Produtos, configurações e close, que é o fechar. Poderia ser fechar, né? Então eu vou copiar esses nomes aqui para a gente colocar aqui. Então aqui tem um segredinho para a gente usar. Então como a gente está usando essa fonte, eu vou alinhar aqui, ó, para a gente ser melhor para entender. Ó. Então aqui a gente pode... Existem outras maneiras de fazer isso aqui. Ou você pode trocar fonte. Então como ele está numa fonte aqui, vamos ver aqui o tipo de fonte que está do botão. Aqui é fonte, ó, tá home. Essa fonte aqui, você abre aqui, ó, Notepad. Com um bloco de notas aberto, nós vamos usar uma regrinha aqui que vai ajudar bastante a gente na formatação das descrições. Por quê? Porque, olha só, então temos clientes aqui, fornecedores, aqui é o quê? Produtos, configuração e fechar. Vou clicar em F9 e olha só como que fica a formatação dele. Então vou entrar, ó, trouxe as descrições e não fica com a formatação legal. Então ele fica desconfigurado. Então aqui as descrições, até a gente pode diminuir um pouquinho. Vou clicar aqui em Alt F4. Então não ficou legal a formatação. O que a gente pega? O maior descrição, que é nesse caso fornecedores ou configuração. Vou dar um Ctrl C. E a gente vem aqui dar um Ctrl V no bloco de notas. Clientes, a gente escreve aqui, ó, clientes, e dá espaço, até alinhar com o nosso S aqui dele. Escrevemos produtos, espaço, até o nosso S lá, ó. Ele está alinhando. Configuração, vamos ver se precisa de espaço. Princípio não. E o fechar, espaço. Então isso porque a gente está usando a fonte Tahome. Eu acho que não precisa. Então eu copio, o que eu faço? Vou para o início aqui do meu espaço, seleciono tudo, Ctrl C e venho aqui no fechar e substituo por ele. Ó. A configuração não precisa, produtos, eu vou até o final, copio aqui produtos, substituo ele. Venho aqui em clientes, seleciono e colo. Certo? Dá um salvar, vou clicar em F9. Venho aqui com o mouse, olha só, ele já organizou, certo? Só que está muito pequeno agora, né, para nós aqui usar. Então, a gente vai achar um outro tamanho melhor para isso aí. Então, a gente vai aqui, vou diminuir
a fonte aqui desses nossos botões. Text, aqui é fonte, dou 2 cliques aqui, vou colocar 16. Ok. Aqui a fonte, 16. Então vou alterar todos os botões para 16. Então assim você vai trabalhando para ver como que fica em relação à fonte, com o seu ícone, o tamanho do menu, da barra do menu. Ok. Salvar. F9. A gente entra aqui. Ó, ainda está um pouco grande, mas 16 dá para deixar, que ficou o tamanho em relação, ficou legal. Ó. Então o que eu tenho que aumentar aqui é a nossa barra. Vamos aumentar aqui. Vou colocar 220. Só altero aqui. F9. Vamos ver como vai ficar. Com o mouse. Aí, legal. E assim ele minimiza e aumenta. Olha só que show que ficou. Então aqui, vou segurar Alt e apertar F4. No meu botão aqui de fechar, vou dar 2 cliques nele e vou escrever esse comando. Application.terminate. Ctrl S, F9. Agora depois eu vou colocar uma mensagem de confirmação se realmente a pessoa quer sair, o usuário quer sair do sistema. Entro aqui, venho no fechar e terminou a nossa aplicação. Agora a gente vai colocar um botão, uma mensagem aqui, se realmente o usuário quer encerrar o sistema.